Fala pessoal, hoje eu subi um vídeo de uma apresentação que eu fiz lá no Cefet, onde eu estudo atualmente, né? E eu falei um pouco sobre linha de pobreza, sobre questões do porquê o Brasil é tão pobre como ele é, né? E eu falo Brasil no âmbito microeconômico, né? No âmbito familiar. Por que que os brasileiros são pobres? Eu não falo do Brasil como país. O Brasil como país é um país riquíssimo. Só que essa riqueza ela é mal distribuída. E aí lá vem os defensores, né? Ou melhor, as pessoas contrárias a programas sociais e coisa e tal, já descendo o pau, né? Falando, ah, como assim, João? Como assim você está dizendo que o Brasil não distribui renda? Você é um esquerdista e tal? Na verdade, programas sociais são importantes desde que eles não sejam usados como uma arma populista. E eu comentei isso, não foi no vídeo, né, obviamente, mas eu comentei isso, né, com a professora conversando lá, né, na conversa. Infelizmente não gravei essa parte, até porque era uma conversa pessoal entre mim e ela, então não tinha ali a necessidade de expor isso ao público aqui no canal, certo? Mas é legal trazer esses conteúdos à tona, porque parte da população não sabe disso, ou não quer saber, ou evita saber, né? Por achar que política é algo chato, é algo que não vai mudar nunca. De fato, se você ficar na passividade, não vai mudar nunca mesmo, né? Acontece que eu mesmo já fui muito mais politizado antigamente, 2018, 2019. Estive muito mais ativo nesse meio. Fiz parte do conselho escolar no ensino médio, detonava a direção no conselho. E realmente já fui bem mais participativo na questão política. Estou voltando agora, né? Mas já respondendo de antemão, cara, eu não sou esquerdista. Na verdade, eu não gosto da ideia da esquerda. Não gosto das ideias, né, dos ideais de esquerda. A esquerda ela promove um pouco de desordem, seja social, seja cultural. Tá? Isso é uma visão minha, você pode discordar à vontade, fique livre aqui para comentar. Não vou te desrespeitar desde que você não me desrespeite, ok? Aqui vai ser páreo a páreo. Você vai ter o tratamento que você merece aqui nesse canal, tá? Esteja livre para comentar, mas também esteja ciente de que se você me tratar mal, você será maltratado também, tá certo? Enfim, eu expus naquele vídeo alguns fatores principais, não são os únicos fatores, vocês podem também adicionar fatores a isso. Não falei, por exemplo, da corrupção, eu falei do populismo e da ingerência, né? Que escolhendo as figuras ruins para a população, para a presidência, você já contribui muito com a pobreza nacional. Você vê que o Bolsonaro ele é muito fraco em questão de programas sociais. Agora, ele também é um populista, né? Porque ele usa esses programas sociais, os menores, os mínimos programas que ele já produziu, né? Na verdade não foi ele que produziu, ele só renomeou, são ali programas fraquíssimos, né? Se comparado à era Lula. Eu vou falar bem da era Lula aqui porque foi sim uma época onde o poder de compra veio aumentando, desde a época do Fernando Henrique, começou ali com o Fernando Henrique, foi aumentando na era Lula, depois foi reduzindo ali, estabilizando com a era Dilma, na era Temer ficou ali para a para, não aumentou nem diminuiu, ficou algo estável, né? Arrisco dizer que nessa era Temer, né, a economia brasileira atingiu uma estabilidade muito boa, se você for comparar gráficos de preço de gasolina e por aí vai. Você vai ver que com o salário mínimo da época você já comprava ali quase 300 litros de gasolina, com o salário mínimo da época. De certa forma, a gente teve uma estabilidade também cambial, né, porque o dólar não descolou dos 3,70, não descolou dos 3,50. Para falar a verdade, próximo das eleições do Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro, né, o dólar beirou ali os 3,80, né? Isso foi ali na turbulência, né? Agora o dólar está assim, um pouco descolou totalmente da realidade. Vez ou outra aparece 4,70 e está oscilando bastante. Agora com a taxa Selic já em 13,75% ao ano. Vale lembrar que durante a era Temer a taxa se manteve estável e no finalzinho da era Temer ela teve tendência de baixa, tá? E ela continuou reduzindo no governo Bolsonaro, que fez um ponto positivo, porque ainda em 2019, antes da pandemia, estava tendo efeitos positivos, estava surtindo efeitos positivos. Em 2019, no começo do governo Bolsonaro, o governo estava indo bem, tá? Eu não falo só mal, cara. O governo estava indo bem em 2019. Em 2019 eu lembro que eu comprei um SSD, né, que é um componente para computador. Comprei, cara, a R$ 120, entendeu?
Então estava muito barato. Componentes assim muito baratos. O preço não estava disparando, não estava descolando. A inflação estava controlada. Daí veio a pandemia e descarrilhou tudo. Eu vou fazer outro vídeo em relação à pandemia, né, do o que o Brasil poderia ter feito. Mas o fato é, o Bolsonaro ele tem pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes, liberdade econômica. Teve sim algum avanço em relação a isso. O advento do Pix. Por mais que o Bolsonaro não tenha participação direta, a equipe econômica do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, cara, tá fazendo um ótimo trabalho. Tanto que ele ganhou o prêmio de maior banqueiro central do mundo, né? Super merecido, porque ele fez o advento do Pix. E o Pix tem só 2 anos. Aliás, nem 2 anos ainda, porque o Pix ele começou a ser empregado, se não me engano, em novembro, né, de 2020. Então, nem 2 anos tem o Pix ainda. Então, são adventos bons para a economia, redução ali de IPI, redução de ICMS que foi negociado com os estados, são pontos positivos, embora esse ponto da redução do ICMS tenha sido sim uma arma populista para a reeleição, tá? Eu reconheço isso. Eu sou sincero e sou lúcido o suficiente para reconhecer que isso foi uma arma populista, mas não deixa de ser algo bom, tá? Enfim, então, eu comentei lá a respeito dos impostos. Redução de impostos eu sou super favorável, vocês sabem disso. Eu não gosto de pagar imposto. Quem gosta, né? Shakira que o diga, né? Então, o pagamento de impostos ele é importante, sim, ele é importante. Eu não sou a favor de imposto zero. Vamos lembrar da curva de Laffer, né? Você tem ali um ponto ótimo onde a arrecadação ela chega num encontro, né? O nível de arrecadação com o nível de pagamento chegam num encontro ótimo, né? E alguns economistas do mainstream dizem que isso não se aplica ao Brasil, cara. Como não se aplica ao Brasil? Não faz sentido, entendeu? Não faz nenhum sentido. A gente sabe que quando o governo sobe imposto em relação a algum produto, alguma coisa específica, o governo está desincentivando a compra daquele bem ou daquele serviço. O contrário também é válido. Quando o governo diminui impostos, ele está incentivando a compra daquele bem ou daquele serviço. Isso é básico também. Isso é básico. Então, o imposto ele não serve só para aumentar a arrecadação do governo, aumentar a receita e acabar com dívidas do governo. Não é só para isso. Também serve para controlar ali o nível, o balanço ali de compra da população, né? Isso também mexe diretamente no poder de compra da população. O corte de 30% do ICMS para 15%, corte pela metade do ICMS, reduziu muito o preço da gasolina. Muito. Isso gerou outro problema, um problema fiscal, né? Obviamente. Agora os estados têm que onerar de algum canto, né? E agora, vamos tirar de onde para compensar isso? A União centralizou um pouco isso, é um ponto negativo, né? Vejo como um ponto negativo. Agora, os estados estão comprometidos com a União vai bancar. Isso é um ponto negativo, tá? Porque aí fica refém das questões políticas. Se o Bolsonaro não gostar de um tal governador, ele vai ficar sem verba? Então gerou aí um problema. Eu já defendo mais autonomia para os estados, né? Embora também seja uma medida que surtiu bastante efeito. Tem surtido bastante efeito. O governo brasileiro, aliás, o Brasil, ele está apresentando índices de deflação enormes, na contramão do mundo. O mundo está com uma perspectiva inflacionária, o Brasil está com uma perspectiva deflacionária, que é o contrário. Os preços tendem a diminuir, embora o peso dessa diminuição não esteja sendo sentida claramente no bolso dos pobres, tá? Porque, obviamente, os mais pobres ainda sentem os efeitos da inflação passada, da inflação cambial, né, que não é medida pelo IPCA diretamente, né? A gente tem ali outras métricas, outros índices para medir em relação ao câmbio, tá? Então, medidas para isso, eu já falei lá no vídeo. Assistam o vídeo aí se vocês quiserem, ele é bem rapidinho, ele é mais curto que esse, tá? Esse aqui vai dar uns 10, 12 minutos, aquele tem 6, tá? Foi uma apresentação bem sucinta, bem rápida. Falei o que tinha que falar. Então, a minha ressalva aqui, eu não sou contra programas sociais, mas eu sou a favor, eu vou repetir o que eu falei para a professora lá na frente, tá? Olhando no seu olho aqui, ó. Olha no meu olho agora. Eu sou a favor de programas sociais. Sou a favor. Não sou contra. Nunca disse isso. Eu nunca falei, olha, a gente não pode dar uma casa pro pobre, a gente não. Não, 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 não. Não, não é isso. Não é isso. Eu não falo isso para ser bonzinho, cara. Eu falo isso porque incentivos à economia são fundamentais. Tá? A gente entra nesse ponto depois. Não sou libertário, não sou aquele cara que fala, deixa tudo se autorregular. Isso não existe. Tá? Qualquer economista sério
vai necessitar de alguma intervenção. A própria taxa de juros, ela é uma intervenção na economia. Então o governo ele sempre intervém na economia. Todos os governos intervêm na economia, de uma forma ou de outra, tá? Então vamos parar com essa conversinha fiada aí, que não há intervenção, tá? Há intervenção sim e sempre houve, sempre haverá também, tá? Agora, uma outra coisa, além dessa intervenção, né? A questão dos programas sociais não devem depender de governos. Como assim, João, não deve depender de governos? Cara, o Bolsa Família, não importa quem criou, é um programa bom, tem suas falhas, tá? Auxílio emergencial também é um programa interessante, tem suas falhas, mas não deveria depender de governos, porque os governos usam isso como armas políticas. Ah, João, então tem que fazer o quê? Tem que criar uma autarquia, alguma coisa, já que eles extinguiram vários ministérios, por que não cria um ministério que gerencie programas sociais? Só que seria o ministério também é ruim, porque o ministério ele precisa de indicação direta do presidente. Deveria ser um órgão autônomo, como por exemplo uma agência, né? E a agência é estabelecida por pessoas concursadas, né? A gente vai entrar numa outra questão em relação a isso, em relação à ética e à moral dos concursados, né? Porque no Brasil a gente sabe que tem essa guerrinha de classe imbecil, idiota, né? De que quem faz concurso é superior e tal, coisa e tal. Isso tem muito aqui no Brasil, né? Tem essa moda aí de defender o funcionalismo público, né? O do alto escalão, né? Evidentemente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Só que uma agência séria que gerencie esses assuntos que não dependa do governo federal. Mas o governo federal é quem vai destinar verba, João. Sim, exatamente. Ele vai destinar verba. Só que o que acontece? Quando você tem um órgão mais descentralizado, você consegue saber, pelo menos, ter ali um norte de onde está vindo essa verba, se o governo está repassando essa verba ou não, né? E já que nós temos uma Constituição extremamente bondosa e falha, na minha opinião, por ela ser bondosa demais e ter muitos artigos que são incumpríveis, o que é que nós deveríamos fazer? Utilizar desses artifícios para criar um projeto de lei que estabeleça um gasto fixo ou dinamicamente alocado, vamos colocar assim, né, para essas instituições, ou melhor, para essa agência em específico, né? Pode ser uma secretaria, só que blindada do governo federal. A gente tem que criar algo que seja independente do governo federal, como é a lei das estatais, né? O presidente pode até indicar, mas tem uma certa autonomia, como é o Banco Central agora que também tem a sua autonomia. Então, seria algo para blindar mais esses programas sociais, porque entra governo, sai governo, o programa muda de nome, o programa muda, o público-alvo, aí dificulta. Aí de fato o Brasil vira uma Argentina, quando muda o governo muda tudo. Embora o Brasil não esteja nesse barco, porque o Brasil ele vem seguindo essa linha do tripé macroeconômico desde a era FHC, então realmente não há essa mudança econômica aí tão drástica como acontece na Argentina. Se entra governo, sai governo e troca o sistema econômico inteiro. Não é isso que acontece no Brasil. Mas no Brasil acontece de os governantes mudarem do dia para a noite programas sociais. Bolsa Família virou Auxílio Brasil, mudou o público-alvo por completo. Pessoas estão sendo menos atingidas por esse programa. Pobreza extrema aumentou. O Brasil entra no mapa da fome. E por aí vai. Por ingerência. Tá? É ingerência. É falta de programas sociais competentes. Então, o próximo passo para o Brasil, cara, é blindar esses programas sociais. É só isso. Só isso. Blindar esses programas a fim de não depender de governo A ou governo B para que eles funcionem, tá? Muito obrigado pela atenção, gente. Assistam lá o vídeo, hein?